Fala, povo de Deus! Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo habite o seu dia, que você possa ter uma abundância da paz do nosso Senhor Jesus Cristo no seu dia. A palavra de sempre é gratidão e hoje eu quero trazer mais uma reflexão para você. Às vezes eu vejo muitos cristãos, muitas pessoas que se dizem cristãs, se dizem conhecedoras da palavra de Deus, falando muita coisa que não condiz com a prática que Cristo quer que nós pratiquemos. E aí me surgem algumas dúvidas e acredito que você também deve ter essas dúvidas. Por isso eu estou aqui hoje para tentar mostrar para vocês uma linha diferente ou um ponto diferente de se observar a nossa religiosidade nos dias de hoje. Talvez você não consiga entender assim a primeiro momento, mas se você ver esse vídeo mais de uma vez, talvez você vai ter uma luz, uma ótica diferente, assim como eu. Veja bem, Cristo, no Novo Testamento, apresenta-se um Cristo que é vivo, um Jesus Cristo que é 100% homem e 100% Deus. Esse Cristo vivo, ele tem uma missão aqui na Terra. É o nosso Messias. E a missão dele é trazer para o povo a oportunidade de salvação que não lhe era dada antes. Veja, se você tentar se aprofundar um pouquinho mais, você vai entender perfeitamente o que quer dizer isso. O fato de Jesus vir, pagar o preço, ou seja, morrer na cruz por conta dos nossos pecados, gera para nós uma liberdade fantástica, que em nenhum outro momento da Bíblia nós encontramos. O Novo Testamento ele se diferencia porque Jesus, o Cristo, o nosso Salvador, o Messias, ele traz para nós uma oportunidade de salvação, nos tirando da prisão, da escravidão, de tudo aquilo que o próprio homem construiu durante o período do Velho Testamento. Veja, não quero aqui trazer uma discordância com ninguém. É só você estudar a Bíblia que você vai entender o que eu estou falando. E aí, o cristianismo moderno, o cristianismo atual, aquilo que nós vivemos hoje, nos leva para uma outra realidade, que na realidade é uma mistura do que é o judaísmo para o que é o cristianismo. E essa mistura não tem nada a ver com aquilo que Cristo e os apóstolos pregavam. Em certo momento houve uma discordância dos comportamentos entre os apóstolos depois que Cristo já tinha ressuscitado. E aí Paulo chama Pedro de lado e vem falar isso aqui para ele. Pedro, vamos conversar. E aí abre a sua Bíblia e você vai encontrar isso em Gálatas, no capítulo 2, versículo 14. Paulo fala assim para Pedro. Pedro, se você que é judeu vive como gentil e não como judeu, por que quer obrigar os gentios a viverem como judeus? Esquisito se a gente pensar apenas no primeiro momento sobre essa passagem, esse lapso. Mas se vocês lerem o contexto da história como um todo, vocês vão entender o que quer dizer isso. Eu vou repetir para você para que você tenha um entendimento mais profundo. Se você que é judeu, você quem? Pedro. Pedro era um judeu, descendência judaica. Ele tinha costumes de judeu. Ele aprendeu muito dentro do judaísmo. Mas ele se tornou um cristão. Então aqui, ó. Se você que é judeu, então ele é judeu, ele é nascido no berço judeu, vive como gentil e não como judeu. O que é viver como gentil? Não vivia debaixo das leis do judaísmo, dos ensinamentos do judaísmo, e sim a partir dos princípios de Cristo. Então ele, como gentil,
deixou de viver as leis judaicas, os ensinamentos judaicos, para viver os ensinamentos de Cristo. A liberdade em Cristo. E por que quer obrigar os gentios a viver como judeus? Porque em algum momento aqui, se vocês fizerem a leitura, vocês vão entender melhor essa passagem. Em algum momento começou a se misturar as coisas. Houve até um fato específico que vocês vão ler aqui na Bíblia, e vocês vão encontrar isso, onde alguns judeus queriam que houvesse a circuncisão dos gentios, para marcar que aqueles gentios estavam se entregando a Deus, que era um marco do judeu, queria que fosse implantado aos gentios. E Paulo se revoltou com isso. Por quê? Porque para você entregar a sua vida a Cristo, você não precisa fazer nenhum sacrifício. O sacrifício já foi feito. E se você ler na Bíblia, Jesus, na cruz, nos seus últimos segundos de vida, talvez a penúltima coisa que ele tenha dito, ele disse assim: está consumado. Ele pagou o preço. Ele é o sacrifício perfeito e agradável a Deus. Ele foi o nosso sacrifício. Isso não gera mais a nossa necessidade de nenhum sacrifício. Então, para que você entregue a sua vida a Cristo, o único sacrifício que você vai ter que ter, e que Jesus diz aqui que é necessário, que nós nasçamos de novo. O nascer de novo é abandonar a velha prática, abandonar tudo aquilo que eu vivi daquele momento para trás, abandonar a minha história, abandonar tudo. Sim, abandonar tudo e nascer de novo. Nascer para quê? Para uma prática da vida cristã. A uma prática daquilo que Cristo nos ensinou. A uma prática 100% cristã. Ou 100%, fazer 100% do que Cristo fez. Amar ao próximo como a ti mesmo, ide e anunciar o Evangelho, e o principal de tudo, que fecha a vida cristã, que é o marco da liberdade cristã com a responsabilidade de Cristo, que é amar ao teu próximo como Ele, Cristo, nos amou. Se nós fizermos essa prática nos mostra que nós somos cristãos. Não precisamos nem falar que nós somos cristãos, porque essa prática de amar ao próximo como Ele nos amou mostra que você é um cristão e te levará ao reino do céu. Sabe? Paulo fala que a salvação ela não é pela obra, e sim pela fé. E eu concordo em gênero, número e grau. No entanto, a fé te leva a entender que é preciso que você viva como Cristo viveu, que é preciso que você ore como Cristo orou, e que é preciso que você faça ao teu próximo aquilo que Cristo fez. Pense nisso, reflita, e se fizer sentido para você, fale para as outras pessoas o que Cristo tem feito na sua vida. Que Deus abençoe o seu dia e que você possa ter cada vez mais abundância do Espírito Santo na sua vida. Ore, pense, pregue e mostre Cristo para as outras pessoas. Que Deus te abençoe e até a próxima. Tchau, tchau.